Você acha que Uma Musume é só um anime fofinho sobre garotas cavalo cantando e correndo em roupas coloridas? É porque você ainda não leu Cinderella Grey. Esquece o moe, esquece os shows de idol. O que a gente vê na história da Auguri Cap não é esporte, é guerra. É um Battle Shonen disfarçado, onde a aura das corredoras se manifesta como monstros, fantasmas e pressões psicológicas capazes de quebrar a mente de qualquer um. A Auguri Cap, nossa protagonista, é conhecida como o Monstro Cinzento. Ela saiu do interior, da lama de Kazamatsu, para desafiar a elite do Japão Central. Mas, para se tornar uma lenda, ela teve que devorar rivais que pareciam imbatíveis. Hoje, nós não vamos apenas listar quem correu contra ela. Nós vamos fazer o power scaling definitivo de Cinderella Grey. Vamos ranquear as 10 rivais que fizeram o Auguri sangrar, suar e evoluir. Quem a levou ao limite? Quem a fez sentir medo? E o mais importante, quem é a verdadeira dona do topo dessa lista polêmica? Já vai deixando seu like se você curte análises profundas de animes de esporte, se inscreve no canal, porque aqui a gente trata anime com respeito e prepara o coração, porque a corrida começa agora. 10. O primeiro obstáculo real, Fujimasa Marte. Voltamos o nosso top 10 às origens. Não tem como falar da lenda da Auguri Cap sem falar de Kazamatsu. E lá, a rainha era ela, Fujimasa Marte. Por que ela abre a lista? Em termos de power level bruto, comparado com as lendas da Central, a Marte pode parecer fraca hoje em dia, mas o contexto importa. A Marte foi a primeira parede que a Auguri teve que escalar. Ela representava perfeição técnica naquele nível regional. A pressão que a Marte colocava na Auguri não era só física, era de identidade. A Auguri era a garota estranha, com os joelhos ruins. A Marte era a elite local. As batalhas delas na lama de Kazamatsu definiram a tenacidade da Auguri. Se a Auguri não tivesse superado a Marte, ela nunca teria tido a coragem de ir para Tóquio. A Marte ensinou a Auguri que talento bruto não é tudo. Você precisa de vontade de vencer. Ela é a Yantia ou o Krillin da nossa história? Não, ela é o Vegeta, do arco Saiyajin, a primeira grande rival que obrigou o protagonista a superar os seus limites iniciais. 9. A elite arrogante, Sirius Symboli e o Establishment. Subindo para o 9º lugar, entramos na Liga Central. E aqui a coisa muda de figura. A Auguri chega como a caipira, a garota do interior. E quem estava lá para dar as boas-vindas com um balde de água fria? Sirius Symboli. A Sirius não é a corredora mais rápida da história, mas ela representa algo aterrorizante, o sistema. Ela tinha um nome, o pedigree, o treinamento de elite e o desprezo absoluto por quem vinha de fora. A dificuldade aqui foi psicológica. A Sirius Symboli tentou quebrar a Auguri na base da intimidação social e na pista. Ver a Auguri Cap destruindo essa barreira de elitismo foi satisfatório, mas não foi fácil. A Sirius forçou a Auguri a provar que sua força rústica podia abater a técnica refinada da elite. Foi o clássico choque de talento natural versus berço de ouro. E a gente sabe quem venceu, mas a Sirius fez a Auguri suar frio pela primeira vez em um gramado de verdade. 8. A beleza letal, Gold City. No 8º lugar, temos a besta de 100 faces, Gold City. Muita gente subestima a Gold City, porque ela divide o tempo entre ser modelo e corredora. O fandom adora dizer que ela não foca 100%, mas é exatamente isso que a torna assustadora. A Gold City corre com uma frustração, uma raiva contida, de quem quer provar que é mais do que um rosto bonito. Quando ela entra na zona, a aura dela muda completamente. A Auguri teve muita dificuldade com a Gold City porque a Gold City é imprevisível. Ela tem um estilo de corrida que mistura uma passada elegante com uma explosão de força bruta nos metros finais que pega qualquer um desprevenido. A rivalidade aqui foi importante porque mostrou para a Auguri que cada corredora na Central tem seus próprios demônios. A Gold City não corria só para vencer, ela corria para ser validada. E enfrentar alguém com essa fome emocional é sempre perigoso. A dificuldade imposta aqui foi de ritmo. A Gold City sabia controlar o fluxo da corrida de um jeito que bagunçava a cabeça direta e simples da Auguri.
Sétimo lugar vai para a definição de Shonen Protagonist dentro da própria história da Auguri, a Ieno Muteki. Se a Auguri é um monstro genial, a Ieno é o Rock Lee, o esforço puro. A Ieno Muteki impôs uma dificuldade física absurda para a Auguri, porque ela simplesmente se recusava a desistir. Sabe aquela rival que você ganha, mas ela volta mais forte na semana seguinte? É ela. Nas corridas clássicas, a Ieno forçou a Auguri a manter uma consistência absurda. A zona da Ieno é baseada em fúria e treinamento infernal. Teve momentos em que a Auguri venceu por um fio de cabelo, puramente porque a Ieno mordia os calcanhares dela até o último centímetro. Em termos de power scaling, a Ieno talvez não tenha o teto mais alto de habilidade, mas a estamina mental dela é rank S. Ela obrigou a Auguri a nunca relaxar nem por um segundo. 6. A rainha do sprint, Bamboo Memory. Entrando no top 6, as coisas ficam sérias. Bamboo Memory. Aqui a gente fala de especialização. A Auguri Cap é versátil, um monstro de meia distância. Mas a Bamboo Memory, ela é a rainha da velocidade curta. Enfrentar a Bamboo Memory foi como colocar um lutador de MMA para lutar boxe contra o campeão mundial. A dificuldade que a Bamboo impôs foi tirar a Auguri da zona de conforto. No Mile, Championship Mile, a Bamboo é uma força da natureza. A aceleração final dela é algo que a Auguri não tinha visto até então. Foi uma das poucas vezes que vimos a Auguri ter que adaptar seu estilo tanque de guerra para algo mais explosivo e arriscado. A rivalidade com a Bamboo provou que a Auguri não era invencível se o terreno favorecesse a especialista. A tensão naquelas retas finais contra a Bamboo Memory é digna de ataque cardíaco. O blitz final da Bamboo é, de novo, uma das armas mais perigosas de Cinderella Grey. Quinto lugar, o Muro Global, Teira Butler. Quinto lugar, a Ameaça Estrangeira. No mangá, muitas vezes representado como Obey Your Master, ou referências à Japan Cup. Vamos chamar pelo nome histórico, Pay the Butler. Aqui, a escala de poder global entra em jogo. Até agora, a Auguri dava com monstros japoneses. Pay the Butler trouxe o peso do mundo. A dificuldade aqui foi técnica e física em um nível que o Japão não estava acostumado. A aura desse rival era fria, calculista e profissional. Enquanto as japonesas corriam com coração e espírito, Pay the Butler corria com eficiência cirúrgica. Para Auguri, que corre com instinto, enfrentar uma máquina de correr ocidental foi um choque de realidade. Esse confronto mostrou que o teto do mundo era muito mais alto do que a Auguri imaginava. Foi uma derrota amarga, mas necessária. A dificuldade aqui foi a impotência, diante de uma estratégia superior e um físico construído para pistas diferentes. Foi o momento se alguéms da Auguri. O top 4, a Era Heisei e os Monstros de Vinas. Chegamos à Elite, as 4 corredoras que definiram a carreira da Auguri Cap. Se você discordar desse top 4, deixa aí nos comentários. Quero ver o circo pegar fogo, mas escuta meus argumentos antes. Quarto lugar, a Tempestade de Edo, Inari One. Explosivo, caótico. No quarto lugar, a terceira peça da trindade da Era Heisei, Inari One. Pensa numa personagem que é puro caos. A Inari One veio do nada, assim como a Auguri veio de Caça-Marte, só que uma energia totalmente diferente. Ela é agressiva, ela é bruta, ela é a definição de powerhouse. A dificuldade que a Inari impôs na Auguri foi o desgaste. Correr contra a Inari One é como entrar num ringue de boxe sem luvas. Ela não tem medo de contato, não tem medo de se queimar para queimar a adversária. Teve corridas que a Inari One parecia ter stamina infinita, forçando a Auguri a ir além do limite do próprio corpo, arriscando lesões. A Inari One é a rival que te ganha no cansaço e na pura força de vontade. A rivalidade entre as duas é lendária, porque são duas vira-latas que chegaram no topo e se recusaram a ceder 1 milímetro. O duelo delas no Maine Shokan foi pra mim um dos áudios da animação mental que o mangá proporciona. A Inari é aterrorizante porque ela não respeita a lógica, ela corre com a alma. Terceiro lugar, o Imperador Intocável, Symboli Rudolph, o Imperador. Mas espera, roteirista, elas correram poucas vezes de verdade? Exatamente isso. E é por isso que ela tá aqui. A dificuldade que a Rudolph impõe na Auguri não é apenas na pista, é na sombra que ela projeta. A Symboli Rudolph é o objetivo final, o end boss. A presença dela na arquibancada na raia ao lado gera uma pressão atmosférica que esmaga as outras corredoras. Para Auguri Cap, a Rudolph representa a perfeição que
que ela nunca vai alcançar. A Auguri é bagunçada, faminta, instintiva. A Rudolph é lógica, perfeita, invicta em espírito. Nas poucas interações diretas de rivalidade, como na Arima Kinen, a Rudolph mostrou que a diferença de nível hierárquico era real. A Auguri teve que lutar contra a própria admiração e medo para tentar alcançar o Imperador. A Rudolph é aterrorizante porque ela faz a Auguri se sentir pequena. É um terror psicológico. Como você vence alguém que parece ter sido desenhado por Deus para ser perfeito? Medalha de prata, Super Creek. E olha, muita gente coloca ela em primeiro, e eu entendo. A Super Creek é sem dúvida a corredora mais inteligente que a Auguri enfrentou. Se a Inari One é a força bruta, a Super Creek é xadrez 4D. A habilidade dela de ler o fluxo da corrida, de bloquear caminhos, de conservar energia e de manipular o ritmo é assustadora. Lembre-se do que aconteceu no Outono do Imperador, o Tennoshi Woton, a polêmica de classificação. Aquilo mostrou o nível de jogo mental que existe ali. A Super Creek tem uma aura maternal que esconde um monstro calculista. Ela sorri enquanto te encurrala na grade. A dificuldade para a Auguri aqui foi tática. A Auguri não conseguia apenas correr mais rápido para vencer a Creek. Ela precisava pensar mais rápido. A Super Creek anulava a força bruta da Auguri com posicionamento. É aquele tipo de rival que te frustra, que faz você parecer amador. A rivalidade delas é a melhor representação de instinto versus intelecto. E a Creek venceu muitas batalhas nessa guerra mental. E chegamos ao número 1, a rival definitiva, o espelho da alma da Auguri Cap, Tamamo Cross. Por que ela tá no topo? Porque a Tamamo Cross foi a única que obrigou a Auguri a despertar. Antes da Tamamo, a Auguri corria porque tinha fome, porque era forte. Contra a Tamamo, ela precisou encontrar um propósito. A Tamamo Cross também era uma Grey, também foi subestimada, também era pequena, mas quando ela ativava a zona do relâmpago branco, ela se tornava intocável. A sequência de corridas no outono, Tennoshi Woton, Japan Cup, Arima Kinen, entre Auguri e Tamamo, é o auge da Cinderella Grey. A Tamamo não só venceu a Auguri, ela dominou psicologicamente e depois a forçou a evoluir. A dificuldade aqui foi total, física, mental, emocional e espiritual. A Tamamo Cross tinha uma fome que rivalizava com a da Auguri. Ela corria pela família, pela honra dos excluídos. A aura dela era agressiva, cortante. Vencer a Tamamo Cross foi o feito que transformou a Auguri Cap de uma ótima corredora para uma lenda imortal. Sem a Tamamo Cross, a Auguri seria apenas um cavalo forte. Com a Tamamo Cross, ela se tornou um herói. A rivalidade delas transcende os números. É a batalha de duas tempestades colidindo. E, por ter forçado a maior evolução da protagonista, Tamamo Cross é indiscutivelmente a rival mais aterrorizante e importante da carreira da Auguri Cap. Olhando para essa lista, a gente percebe uma coisa. A Auguri Cap não seria ninguém sem esses monstros. Em animes de esporte, o protagonista é definido pela qualidade dos seus rivais. E a Auguri teve a sorte e o azar de correr na Era de Ouro. Ela enfrentou a técnica, a força, a velocidade, a inteligência e a alma. Cada derrota foi uma cicatriz e cada vitória foi um degrau. Cinderella Grey é uma obra-prima porque entende que o esporte não é sobre ganhar, é sobre quem você se torna na tentativa de vencer. E agora eu jogo a bola pra vocês. O meu top 1 é a Tamamo Cross, mas sei que a fanbase da Super Creek é gigante e tem argumentos ótimos sobre a consistência dela. E aí, quem você acha que foi o maior pesadelo da Auguri Cap? A Inari One merecia estar mais alto? O Imperador foi subestimado? Desce a barra de rolagem e comenta aí, Team Tamamo ou Team Creek? Quero ver qual facção domina esse canal. Não esquece de deixar o like porque deu trabalho analisar todas essas corridas frame a frame. Se inscreve para mais análises de nível Madara Uchiha sobre animes de esporte. Eu sou o Taiyo e a gente se vê na próxima largada. Sayonara!